TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, dia 2 de março. E você vai ver a seguir. Petrópolis registra a primeira morte por dengue. Prefeitura presta contas das finanças e da saúde de Petrópolis na Câmara de Vereadores. Câmara dos Deputados aprova projeto que cria a tarifa social de água e esgoto. Estado do Rio de Janeiro registra primeiro caso de febre oropoxo. Secretaria de Estado de Saúde cria ferramenta digital que classifica risco de pacientes com dengue de forma automática. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Na última sexta-feira, a Secretaria de Saúde de Petrópolis confirmou a primeira morte por dengue na cidade. O paciente era um homem de 40 anos. Nessa sexta-feira, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Saúde, confirmou a primeira morte por dengue no município. O paciente é um homem de 40 anos e morreu no dia 24 de fevereiro. A Secretaria de Saúde informou que o homem já chegou em estado grave na UPA de Cascatinha, onde ele foi transferido para a unidade de tratamento intensivo, a UTI. O resultado do exame saiu nessa última quinta-feira e foi feito pela LACEN RJ, onde confirmou a morte do homem. A gente sabe que existe um número de casos aumentando em todo o estado do Rio de Janeiro, né? A gente vem tomando as medidas, todas elas de prevenção, né? Que a dengue é uma doença que, de fato, você combate ela com consciência do seu papel enquanto cidadão. Porque o mosquito, ele se prolifera, ele tem o seu criador dentro da sua casa. De 10 pessoas infectadas por dengue, 7 a 8 são infectadas dentro do seu próprio lar ou no seu quintal. Desde o início do ano, o Brasil registrou 1.017.278 casos prováveis de dengue e mais de 200 mortes confirmadas pela doença. Até o momento, Petrópolis registrou 530 casos. Diante da crescente de casos no município, a Prefeitura decretou estado de emergência. Por meio do decreto de estado de emergência, os agentes de endemias estão autorizados a tomar medidas enérgicas, com o apoio de fiscalização e força policial, para acessar imóveis suspeitos e abandonados ou desabitados. Essa ação visa garantir que nenhum foco de proliferação do mosquito fique sem ser tratado, protegendo assim a saúde de todos. Na última quinta-feira, a Prefeitura de Petrópolis prestou contas das finanças e da saúde na Câmara dos Vereadores. Os relatórios foram apresentados em 2 audiências públicas separadas, conforme determinação legal. A Câmara Municipal recebeu as Secretarias de Fazenda e Saúde do município nesta quinta-feira para a apresentação dos investimentos nas finanças e na saúde do município no terceiro quadrimestre de 2023. A Comissão de Finanças é formada pelo vereador Gil Magno e pelos vereadores Júnior Paixão, Marcelo Lessa e Marcelo Chitão. Nos dados apresentados pelo município do terceiro quadrimestre de 2023, a receita de Petrópolis foi de mais de 1.977 bilhões de reais. Quero declarar, na minha análise também profissional, de que esta apresentação, hoje as finanças públicas do município está numa situação confortável. O vereador Domingos Protetor, presente na audiência de forma online, questionou sobre a desvinculação do Código de Barras da taxa de iluminação pública das contas de luz das residências. O secretário de Fazenda não concorda com a medida, a definindo como absurda. Os dados apresentados pelo município apontam 36 milhões de reais gastos com a iluminação pública. Maldosamente, quem vai pegar 2 códigos barra só vai pagar qual? Vai pagar a luz que você consumiu. A CIP tu vai jogar no lixo, pô. Ô, vereador, pensa um pouquinho, vocês não pensaram. Sabe qual vai ser a queda de arrecadação que está no meu plano? Pode escrever aí.
90%, vereador. O senhor disse que a cidade está toda iluminada. A própria rua do meu bairro, a rua transversal do meu bairro, que teve o nosso bairro aqui no Bingen, a transversal da transversal continua com a lâmpada incandescente, continua com as lâmpadas queimadas. O senhor acha justo o contribuinte aqui da minha rua, das ruas adjacentes e das outras transversais, tá com a lâmpada apagada na porta de sua casa, na sua rua, não ter a troca da lâmpada por LED e ainda ter que pagar a taxa de iluminação pública normalmente? Na audiência, o vereador Eduardo do Blog comentou sobre a dificuldade que tem em dialogar com a Prefeitura de Petrópolis. Segundo ele, os recursos destinados pelos vereadores aos setores da cidade precisam receber mais atenção. Eu realmente não quero ter que entrar com pedido de cassação de novo com o prefeito por improbidade, por crime de responsabilidade. Em outra audiência realizada no mesmo dia, foi apresentado o relatório da saúde do último quadrimestre do ano passado. O objetivo da audiência é apresentar aos vereadores e à população informações sobre investimentos na área da saúde entre setembro e dezembro de 2023. Sob a coordenação da Comissão de Defesa da Saúde, que é presidida pelo vereador Dr. Mauro Peralta e composta também pelos vereadores Marcelo Lessa e Marcelo Chitão, aconteceu a segunda audiência. De acordo com os dados apresentados pela Prefeitura, entre setembro e dezembro de 2023, o setor de saúde somou uma arrecadação total de mais de 251 milhões e 931 mil reais. O vereador Otávio Sampaio questionou sobre os 500 mil reais destinados em emendas impositivas para as UPAs da cidade. O parlamentar informou que não recebeu informações sobre estes gastos. Já o secretário municipal de saúde afirmou que as emendas não foram enviadas ao setor de saúde. As emendas de 22 e 23, como eu disse anteriormente para o vereador Domingos, elas não foram executadas porque essas emendas não foram contempladas no orçamento de 23. Pelo menos nas contas da saúde elas não vieram. Então, eu não tenho como executar aquilo que não me é transferido do ponto de vista orçamentário. Agora a gente vai verificar aí por que isso não foi destinado, né? Porque, em tese, o arranjo estava feito de acordo com a lei e era para ter sido destinado. Ainda de acordo com os dados apresentados pela Secretaria, mais de 196 mil habitantes de Petrópolis dependem do Sistema Único de Saúde, já que apenas 29% dos petropolitanos têm planos privados. Também foram apresentados dados sobre as ações da Coordenadoria de Bem-Estar Animal. O vereador Domingos Protetor questionou os representantes da Prefeitura sobre as emendas impositivas no valor de 550 mil reais destinadas para convênio com clínicas. Não foi colocado aí, não foi falado se vai fazer o convênio, se não vai fazer. Eu precisava de uma resposta. A gente tem um convênio hoje de uma emenda parlamentar que a gente fez a licitação, ela deu deserta e a gente vai tentar transformar essa licitação, que na verdade é para fazer castração, em uma emenda, mudando o objeto dela, em uma emenda que possa fazer o atendimento em clínicas veterinárias. A Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Rio de Janeiro lançou uma nova ferramenta para auxiliar enfermeiros e médicos no manejo clínico da dengue. A plataforma digital classifica os riscos dos pacientes como dengue de forma automática. Na nova plataforma digital, que já tem mais de 3.400 acessos, os profissionais da área de saúde preenchem os sinais e os sintomas apresentados pelos pacientes e, de maneira automática, o recurso indica o grupo de risco no qual ele se encontra, classificados como A, B, C ou D, aumentando conforme a gravidade do caso. Esse aplicativo ele ajuda a fazer a classificação do estágio da doença da dengue naquele momento. Ou seja, o médico ou a enfermeira consegue, nesse aplicativo, informar os sinais e sintomas daquele momento, ele classifica o tipo de estágio que o paciente está de dengue, seja A, B, C ou D. Ao mesmo tempo, quando ele classificar, vai aparecer nesse aplicativo um quadro dizendo qual o manejo daquele momento inicial para iniciar aquele tratamento. A partir das classificações dadas pela plataforma, são dadas orientações como hidratação, observação ou internação para serem adotadas com os pacientes que estiverem com a doença. O objetivo da Secretaria é minimizar o número de óbitos e casos graves pela dengue.
O formulário foi criado por técnicos do Centro de Inteligência em Saúde do Estado. Ele é gratuito e está disponível no site saude.rj.gov.br, no painel Arboviroses e Atenção ao Paciente. Numa doença febril aguda, sistêmica e dinâmica como a dengue, o manejo clínico do paciente precisa ser rápido e adequado. Para a Secretaria, a ferramenta contribui não apenas na precisão do quadro de cada enfermo, mas também na velocidade da resposta terapêutica. Há uma classificação de estágio em que aparece o manejo. Você tem que ser hidratado, você tem que voltar e ficar internado 24 horas ou mais tempo. E ele pode ser, naquele momento, já direcionado para um atendimento mais rápido, tanto de classificação quanto do que ele deve ser feito ali. Hidratação ou só uma organização de alta... A é um manejo muito leve, mas do B, o C, o D, já há hidratação, já há outras atividades que têm que ser feitas, outras ações, que essa classificação já agiliza para o manejo ser iniciado com mais rapidez. Para ampliar ainda mais o alcance, tanto da plataforma quanto dos treinamentos da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, foi firmada uma parceria com o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, o CREMERG, para difundir as orientações de manejo clínico para médicos de toda a rede privada e pública do Estado. A resposta de dengue é tempo dependente. Se a gente conseguir entender que mais rápido atender, mais rápido classificar, mais rápido tratar esse paciente, é fundamental. O estado do Rio de Janeiro registrou o primeiro caso de febre oropouche. Um homem com histórico de viagem ao Amazonas teve suspeita confirmada em laboratório. O primeiro caso de infecção por febre oropouche no estado do Rio de Janeiro foi confirmado na quinta-feira para a Secretaria de Estado de Saúde pela Fiocruz. Trata-se de um homem de 42 anos, morador do bairro do Maitá, na zona sul da capital, que tem histórico de viagem para o Amazonas e que segue sob investigação epidemiológica pela equipe de vigilância em saúde do município do Rio de Janeiro. O paciente não foi internado durante o período da doença e apresenta boa evolução no quadro clínico. Fomos comunicados pelo Instituto Nacional de Infectologia, da Fiocruz, o atendimento do primeiro caso, foi feito o exame laboratorial e confirmado esse primeiro caso, porém, é um caso que tem um histórico de passagem pelo estado do Amazonas. Então, tudo indica que é um caso importado. Nesse momento, a gente ainda não pode dizer que há a transmissão ou a circulação do vírus oropouche no estado do Rio de Janeiro. O caso está sendo tratado como importado e não como de circulação doméstica do vírus. A classificação foi possível após análise do histórico de viagem do paciente ao estado do Amazonas, onde há um aumento excessivo de casos da febre oropouche nos primeiros meses do ano. A febre oropouche é uma doença causada por um arbovírus. A transmissão acontece por mosquitos, sobretudo pela espécie conhecida popularmente como maruim e pelo pernilongo. Os sintomas, muito parecidos com os da dengue, duram entre 2 e 7 dias e incluem febre de início súbito, dor de cabeça intensa, dor nas costas e na lombar e dor articular. Também pode haver tosse, tontura, dor atrás dos olhos, erupções cutâneas, calafrios, fotofobia, náuseas e vômito. Não existe um tratamento específico. Os pacientes devem permanecer em repouso com tratamento sintomático e acompanhamento médico. O processo de transmissão da doença, do espalhamento, da disseminação da doença é o mesmo que ocorre com os vírus transmitidos pelo Aedes aegypti. No momento entra uma pessoa infectada no estado, o vetor que tem aqui no estado, no caso, se for confirmado que o pernilongo também transmite, ele vai picar essa pessoa infectada, vai desenvolver o vírus dentro do seu organismo e vai transmitir o vírus para outras pessoas e automaticamente fazer aquele ciclo de transmissão e vai, obviamente, crescer a transmissão dentro do estado, como acontece já hoje com a dengue. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei para a criação da tarifa social de água e esgoto. A medida visa beneficiar diretamente os usuários de baixa renda, estabelecendo critérios específicos para a aplicação. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que estabelece a tarifa social de água e esgoto, beneficiando usuários de baixa renda. A medida atenderá aqueles com renda per capita de até meio salário mínimo,
inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais ou com integrantes da família que se enquadrem como idosos de baixa renda ou pessoas com deficiência. O texto, um substitutivo ao projeto de lei 9.543 de 2018, elaborado pelo deputado Pedro Campos, determina que as empresas de saneamento incluam automaticamente os beneficiários, sem necessidade de comunicação prévia. A tarifa vai ser estabelecida com o valor menor que 50% da primeira taxa de consumo e 7,5% em relação ao valor estabelecido pelo programa Bolsa Família, que atualmente é de R$ 600. Esse desconto vai ser aplicado para os primeiros 15 metros cúbicos de consumo, por residência beneficiada, com excedente cobrado pela tarifa regular. O projeto também prevê que, ao perder o enquadramento nos critérios, o usuário vai ter 3 meses de prazo antes de ser desligado do benefício. O sistema foi criticado pelo deputado federal Gilson Marques, do Partido Novo. Esse sistema vai se operar através de um subsídio cruzado. Ou seja, um consumidor vai pagar a conta ou vai subsidiar o benefício de outro consumidor. Qual é o problema disso? O problema é que nem sempre é justo, deputado Bongás. Por exemplo, o projeto ele beneficia idoso. Um idoso não necessariamente ele é pobre. É uma presunção. E o idoso, ele vai ser beneficiado pela empregada doméstica que trabalha, através de um subsídio cruzado. Durante as discussões em plenário, houve divergências quanto ao financiamento da tarifa social. O deputado federal Bongás, do Partido dos Trabalhadores, contestou o argumento apresentado pelo deputado Gilson. Colocou o aspecto de que entram idosos sem critério de renda e, portanto, um idoso rico poderia ter o subsídio, não é verdade. São as pessoas de idade que estão no BPC. E quem entra no BPC? Não é o rico. O processo do benefício de prestação continuada é para as pessoas pobres. Então aqui se trata das pessoas de baixa renda, se trata das pessoas do BPC e num mix de contribuição. Quem é que vai pagar essa conta? No subsídio cruzado, e nós não temos nenhum preconceito contra o subsídio cruzado, porque quem tem mais pode pagar, isso é uma questão de justiça social. Paralelamente à tarifa social, o projeto também cria a conta de universalização do acesso à água, financiada por várias fontes, como o orçamento da União e multas aplicadas pelas agências reguladoras. Essa conta visa promover a expansão do acesso à água, compensando descontos e financiando a manutenção do fornecimento para famílias de baixa renda. E você vai ver depois do intervalo. Petrópolis registra um aumento de 192% de casos de estelionato em 3 anos. Três Rios confirma a primeira morte por dengue em 2024. Após problemática dos ônibus da Cascatinha, o coletivo da empresa volta a apresentar problemas. Em surto de dengue, moradores de Areal denunciam descarte irregular de lixo da prefeitura. Estudo indica maior risco de morte por chikungunya, mesmo após crise da doença. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
com planos a partir de R$ 89,00. E a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Foi confirmada essa semana a primeira morte por dengue na cidade de Três Rios. Em todo o estado, as cidades como Barra do Piraí, Resende, Itatiaia e Volta Redonda também já registraram casos. A cidade de Três Rios confirmou a primeira morte por dengue em 2024, marcando o 9º óbito pela doença em todo o estado, somados aos municípios de Barra do Piraí, Resende, Itatiaia e Volta Redonda. Cada um conta com uma morte já confirmada e 2 óbitos na capital. O governador Cláudio Castro anunciou na última quarta-feira que o estado do Rio de Janeiro está enfrentando uma epidemia de dengue. Os números são preocupantes, com mais de 75 mil casos confirmados da doença somente no estado do Rio de Janeiro. Com o aumento de casos de dengue, o estado do Rio de Janeiro decretou oficialmente uma epidemia. Até esta quarta-feira já foram registrados 79.525 casos que foram confirmados. No Observatório da Dengue, a gente consegue acompanhar todas as ações realizadas pela Secretaria Estadual de Saúde nessa segunda etapa do Plano de Apoio ao Combate à Dengue. Então é possível verificar quais são as UPAs que estão tendo ampliação do centro de hidratação, com maior número de poltronas e também maior disponibilidade de médico e enfermeiro. Também olhar os municípios que já receberam apoio do Estado para a implantação de centro de hidratação. Então, passando ao mouse, a gente consegue localizar quais são as unidades de saúde nesses municípios do Estado que receberam já essa ampliação de hidratação e todas as ações que a SES vem realizando, a gente vai ampliar essas informações ali no mapa. Para enfrentar essa situação crítica, a Secretaria de Estado de Saúde está tomando medidas, em conjunto com as prefeituras. O Plano Estadual de Combate à Dengue incluiu o treinamento de 2.000 profissionais de saúde. Adicionalmente, foram estabelecidos 22 polos de hidratação, distribuídos entre UPAs estaduais e em parcerias com municípios. A Secretaria está avaliando mais 12 pedidos para a criação de novos polos, com capacidade de até 80 unidades de hidratação em todas as regiões do estado.
No mapa é possível localizar exatamente quais são as UPAs que receberam esse apoio de suporte para o centro de hidratação. O objetivo é exatamente combinar a utilidade pública e também a transparência, de ficar claro quais são as ações que a SES vem realizando. Nos demais municípios também do estado é possível verificar quais são as unidades que esses municípios elegeram para ser o polo de hidratação do município. A gente também tem ali uma forma de mostrar quais são os municípios que já receberam, já solicitaram apoio e os que já receberam. Após a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para postergar a substituição das linhas da Cascatinha, um ônibus da companhia voltou a apresentar problemas no município. Confira. Na tarde de segunda-feira, um micro-ônibus da aviação Cascatinha, que atende a localidade do Quarteirão Brasileiro, saiu da pista em plena subida e ficou com uma das rodas penduradas em um barranco. A equipe do Correio teve acesso a todas as vistorias realizadas pela Companhia de Trânsito e Transportes entre 2022 e 2024, nos ônibus da aviação Cascatinha e Petroita. Ao analisar os documentos, pode-se perceber que o coletivo envolvido no acidente de segunda-feira já foi reprovado em 3 vistorias, em abril de 2022, setembro de 2022 e abril de 2023. O coletivo foi aprovado com restrição em 2 outras, em agosto de 2023 e dezembro de 2023. No entanto, ao analisar a última vistoria realizada pela companhia em janeiro deste ano, o veículo estava em reforma ou manutenção. Também existe um decreto da CPTrans que restringe a idade máxima dos coletivos que circulam no transporte público da cidade. Os micro-ônibus têm idade máxima fixada em 8 anos. Analisando os documentos do coletivo envolvido no acidente da última segunda-feira, foi possível constatar que a data de fabricação é de 2011, estando assim 4 anos fora do prazo estabelecido pelo próprio município. Infelizmente, a gente não vê uma ação efetiva da Prefeitura. Esse ônibus já foi reprovado em várias vistorias ou aprovado com restrição e mesmo assim ele continua em circulação. Está aguardando o quê? Ter um acidente mais grave para poder parar com isso? Precisa ter uma ação enérgica do município para que a gente possa tirar esse ônibus da rua o mais rápido possível. A nossa equipe procurou a prefeitura sobre a questão, mas não obtivemos nenhuma resposta da administração municipal, nem mesmo da empresa Cascatinha. Também questionamos sobre a situação das vistorias após a manutenção realizada no veículo, mas não fomos respondidos. Mesmo não nos retornando, o presidente da CPTrans, Thiago Damasceno, publicou um vídeo nas redes sociais, dizendo que espera que o bom senso possa prevalecer na decisão da Justiça. Eu já determinei nesse momento que tanto a nossa divisão de transporte público quanto o nosso jurídico acionassem agora, nesse momento, a empresa Cascatinha para poder dar todas as explicações e, inclusive, pedir também ao Alexandre para que mande o nosso pessoal da fiscalização ir lá acompanhar a fiscalização desse carro da aviação Cascatinha para entender o motivo de mais esse acidente. Para o vereador Eduardo do Blog, a questão é de responsabilidade do governo municipal. Segundo ele, a substituição das linhas operadas pela Cascatinha já foi aprovada há anos na Câmara dos Vereadores. A decisão de retirar ou não a Cascatinha da cidade é do prefeito Rubens Bontempo, que vem terceirizando, vem empurrando para a Justiça uma prerrogativa que é sua, enquanto chefe do Executivo. Já está aprovada há muito tempo na Câmara Municipal a intervenção nas empresas de ônibus. E o prefeito Rubens Bontempo continua fingindo que não é com ele. Ficou afastado pela Justiça 1 ano e agora não quer governar. A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis entregou também na segunda-feira um ofício na CPTrans, direcionado ao presidente Thiago Damasceno e na Prefeitura Municipal de Petrópolis para o prefeito Rubens Bontempo. O ofício solicita reunião urgente para o detalhamento dos próximos passos que serão tomados com relação aos empregos e direitos dos trabalhadores, vista a possibilidade da aviação Cascatinha parar de operar no transporte público de passageiros em Petrópolis. Uma nova audiência para discutir o caso está marcada para o dia 5 de março. A equipe do Jornal Correio da Manhã checou na última terça-feira uma denúncia sobre um possível descarte irregular de lixo por parte da Prefeitura de Areal. O município tem apresentado um aumento significativo de casos de dengue, o que preocupa a população. A equipe do Correio recebeu nesta semana uma denúncia sobre um possível descarte irregular de lixo em um terreno na posse cedido para a Prefeitura de Areal. Moradores relataram também um aumento nos casos de dengue no entorno do local, além da preocupação. Em imagens enviadas para a redação, podemos perceber uma quantidade enorme de detritos, e muitos deles com água parada, propenso para a proliferação do mosquito Aedes aegypti,
principal transmissor da dengue. A cena impressiona. O local que está sendo utilizado como descarte de lixo não é regularizado como aterro sanitário. A quantidade de pneus abandonados é assustadora. Por aqui também podemos encontrar outros tipos de detritos, até mesmo remédios. Pelo local ser uma mata fechada e bem úmido, ele é propenso para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Em um período de surto de dengue, não só no município, mas também no estado, é uma situação muito grave. Para se ter como exemplo, em Areal, apenas nesses 2 primeiros meses de 2024, já foram registrados 358 casos de dengue, um aumento de 1.888% comparado ao ano de 2023 inteiro, quando foram registrados apenas 18 casos. O local é utilizado como um ecoponto de coleta para descarte de pneus, com o objetivo de ajudar o meio ambiente. No entanto, no local pôde-se observar focos de água parada. Conversamos com uma moradora da região que foi diagnosticada com dengue. A gente já até reclamou uma vez, foi embargado uma vez, mas eles continuaram jogando de novo, não adianta falar, reclamar. Prefeito, vereador, não olha nada, né? Tipo, olha, mas finge que, né? Não dá ouvido para a população. A doença traz consigo alguns sintomas. No mais grave, caso não procure uma unidade de saúde, pode ocorrer uma fatalidade. Ainda tô com muita dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, vômito, diarreia. Aí agora também vou no hospital para fazer um novo exame. E como eu tive um AVC isquêmico, é para ver se corto o AS, né? Que senão dá dengue hemorrágica. Paulo Gilberto é empresário na cidade de Areal e explica que apesar do terreno estar localizado em Petrópolis, ele é concedido para Areal realizar o descarte de lixo verde. O descarte do lixo doméstico é no município de Três Rios, é pago uma empresa para recolher tudo. Só que tem hora que eles descartam esse lixo aqui também. E hoje o município de Areal está gastando um dinheiro em propaganda volante e não está fazendo o dever de casa. O secretário de Serviços Públicos de Areal, Wallace Santos Machado, esteve presente no local. No entanto, ele saiu em um carro oficial para outro estado. Conseguimos contato por celular com o secretário em busca de respostas. Aí é um lixão regular. Sim. Esse pneu que estão aí jogado aí, eles são recolhidos. Eu não posso deixar esse pneu lá embaixo, que ali circula as pessoas. Sim. Então o que eu fiz? Eu peguei os pneus, falei, joga lá em cima. Agora o caminhão vem, o caminhão do Recicla vem e sempre recolher os pneus aí. É óbvio que ele tem que ter um tratamento muito melhor por ser uma situação de dengue agora, essa pandemia. Sim. Enfim, o que eu posso te dizer da providência que eu vou tomar Sim. é isso, é tirar os pneus e mandar pro Recicla. Sim. Um fato. Sim. Já pode até vir filmar amanhã se você quiser de novo. Ok, Ou a gente separa daqui 3 dias, você volta aqui de novo e faz também. Já tá tudo ok. Eu vou pegar os pneus Recicla, vou pegar o lixo, que é o lixo orgânico, a gente tem um caminhão de lixo que já é um outro lixão. Sim. Eu vou jogar para eles lá e é isso. Dados da pesquisa realizada pelo Centro de Integração de Dados para Conhecimentos em Saúde e do Laboratório de Medicina e Saúde Pública de Precisão da Fiocruz Bahia apontou que pessoas que tiveram chikungunya têm maior risco de morte mesmo após a crise da doença. O estudo foi realizado com dados da população brasileira entre 2015 e 2018 e teve como principal objetivo apresentar a persistência do risco de morte da população infectada, mesmo após o quadro mais grave dos sintomas ter passado. Trabalhos anteriores mostrando que após os surtos de chikungunya sempre tinha algum aumento de óbitos, um excesso de mortalidade, como a gente chama no âmbito da pesquisa. E em vários locais, teve aqui no Brasil, em várias ilhas do Caribe, então sempre foi mostrando esse aumento de óbitos, mas não se tinha um estudo individual, então esses estudos anteriores eram um nível ecológico. Eles olhavam para todo o número de casos de chikungunya e depois todo o número de óbitos, sem olhar paciente a paciente. Então tinha essa evidência, e também tinha essa evidência de uma doença mais grave na fase aguda da chikungunya. O estudo aponta que o risco de morte aumenta em 8 vezes, principalmente nos primeiros 7 dias, seja por morte natural ou ocasionada por outras doenças. Contudo, após cerca de 80 dias, o risco chega a 2 vezes de uma pessoa não infectada. Segundo o especialista, os gêneros e a idade podem interferir para o aumento do risco. Segundo os dados, o risco é maior em homens e com idade acima dos 60 anos. Pior no caso dos indivíduos mais idosos e do sexo masculino. Então,
acima de 60 anos já é um risco maior de óbito do que no caso dos indivíduos mais jovens, e a gente viu que estava muito associado a doenças metabólicas, então óbitos por diabetes, doenças cardiovasculares. Quando foi estudado as causas específicas de morte destas pessoas que haviam sido infectadas pelo vírus, foi observado maior mortalidade associada com diabetes e doenças cardíacas isquêmicas até os primeiros 28 dias e permaneceu elevada até 84 dias para doença cardíaca isquêmica e até 168 dias para diabetes. Os casos de chikungunya em 2024, segundo os dados do Ministério da Saúde, ultrapassam 48 mil casos prováveis e 10 óbitos foram confirmados. Os sintomas da doença podem ser parecidos com o da dengue, por isso, a recomendação dos especialistas é a procura de uma unidade de saúde para o diagnóstico correto. A cidade de Petrópolis registrou um aumento de 192% nos casos de estelionato em um período de 3 anos. Em 2020, foram registrados 763 casos do crime nas delegacias da cidade. Em todo o ano de 2023, os casos quase triplicaram, totalizando 2.225 registros. Os dados são do Instituto de Segurança Pública. A tendência de aumento nos casos de estelionato em Petrópolis vem sendo observada não só no pós-pandemia, mas há uma crescente alarmante nos casos desde o início da série histórica, no ano de 2003. Naquele ano, a cidade registrou 159 casos de estelionato em 12 meses. Para se ter uma noção, no mês de janeiro daquele ano, foram 15 registros no total. Só em janeiro de 2024, a cidade já tem 227 casos de estelionato registrados nas delegacias, um aumento de 1.299% em 20 anos. O crime de estelionato, ele é bem conhecido, né, infelizmente, e configura-se quando a pessoa com uma má intenção ela induz o outro, né, a erro para obter uma vantagem indevida, uma vantagem ilícita. E muitas vezes a vítima ela acaba entregando o seu bem acreditando que está fazendo de forma legítima, quando na verdade a história que aquele malfeitor está contando não passa de uma mentira para obter aquele benefício indevido. Se compararmos o mês de janeiro do ano passado com o mesmo mês deste ano, um aumento já pode ser observado. Em janeiro de 2023, foram registrados 178 casos de estelionato, um aumento de 27% se comparado ao ano de 2024. No período da pandemia, foi observado um aumento de 272%, já que no ano de 2020 foram registrados 63 casos em janeiro. Em toda a série histórica, destacando apenas o mês de janeiro, houve um aumento de 1.413% entre os anos de 2003 e 2024. De acordo com a advogada Mayara Vasconcelos, o aumento está diretamente ligado ao período da pandemia e do isolamento social. Na pandemia, todos tiveram que se adaptar às redes sociais, à informatização, à tecnologia. Isso trouxe uma comodidade para todos os usuários, né, desse serviço e também trouxe um terreno fértil ali para que as pessoas pudessem praticar golpes. Nessa habitualidade de utilizar, às vezes, um telefone, uma rede social, os fraudários entenderam ali um terreno fértil para poder aplicar os golpes. As cidades de Nova Friburgo e Partido Alferes também registraram aumentos nos casos de estelionato, no comparativo entre janeiro de 2024 e janeiro de 2023. No primeiro mês do ano passado, Nova Friburgo registrou 143 casos, enquanto este ano já são 215. Partido Alferes somou 105 casos em janeiro de 2023 e 128 casos em janeiro deste ano. A cidade de Teresópolis teve 167 casos de estelionato, tanto em janeiro do ano passado quanto no mesmo mês deste ano. Três Rios e Paraíba do Sul, juntas, apresentaram uma pequena queda. Em janeiro de 2023, foram 69 casos de estelionato nas duas cidades, enquanto neste ano foram 55. Diante desse aumento, essa crescente do crime de estelionato, nós tivemos uma alteração no nosso Código Penal, inclusive trazendo uma pena mais gravosa, mais grave, para aqueles criminosos que utilizem dos meios telefônicos, dos meios informatizados, né, como as redes sociais, para aplicar o golpe. Enquanto a pena para um crime de estelionato convencional varia de 1 a 5, quando o crime é cometido utilizando rede social, WhatsApp, telefone, essa pena pode chegar de 4 a 8 anos. E você vai ver depois do intervalo. Fórum permanente é criado para debater mudanças climáticas. Câmara dos Deputados aprova a divulgação online de listas de espera no SUS. Rua Vereador Décio Nicolai cede.
e atinge casa no Quitandinha. Turismo, eventos e comércio articulam maior participação na organização da Bauernfest e Natal Imperial em Petrópolis. Governador Cláudio Castro tem encontro de negócios para ampliar a relação comercial entre o estado do Rio e Portugal. O Correio Petropolitano na TV volta já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um trecho da rua Vereador Décio Nicolai, no Quitandinha, em Petrópolis, cedeu e atingiu uma casa na última semana. Na ocasião, o fornecimento de energia precisou ser interrompido e um poste ficou pendurado no local. Confira. Parte da rua Vereador Décio Nicolai, no Quitandinha, na altura do número 157, cedeu na semana passada e atingiu uma casa da região. O deslizamento de terra aconteceu por volta de 12h30 da última quarta-feira. A parte da casa que foi atingida era uma garagem que já tinha parte demolida, pois os moradores já haviam percebido rachaduras. Na ocasião, ninguém ficou ferido. Na ocasião, o fornecimento de energia da região também ficou comprometido. Isto porque um poste de energia que há na região ficou danificado. Até o momento, o problema ainda não foi resolvido e o poste segue pendurado. O deslizamento comprometeu ainda o tráfego de veículos. Por ali, no momento, passam apenas veículos pequenos. A região do Quitandinha já registra afundamentos de vias há muitos anos. Em junho do ano passado, um buraco na Avenida Amaral Peixoto foi batizado como Buraco do Bom Tempo, após o afundamento levar anos sem solução. A questão só foi resolvida após imagens viralizarem nas redes sociais e na mídia. Já em janeiro de 2023, também na rua Amaral Peixoto,
Um veículo caiu em uma cratera que se abriu no momento em que o carro passava. Por pouco, ninguém ficou ferido. Na época, os moradores já haviam afirmado que a via já havia apresentado afundamentos desde 2016. Porosidade no solo, né? Nesse caso aí, foi com um muro, né? Mais o afundamento de pistas e rodovias, elas ocorrem por causa de porosidade no solo. E pode ser que a tendência, sim, ocorra outros eventos desses, porque a região de Petrópolis ela é propícia para isso, né? Nós temos aí os solos muito próximos das encostas, essas estradas e rodovias aí, elas construídas nas encostas. O geólogo destaca ainda a importância dos moradores estarem atentos às suas residências e observarem se existe a presença de rachaduras e possíveis riscos. O poder público ele não vai ter condições de sair de casa em casa, de residência em residência, que são muitas, que tem muro atrás de suas residências, né? E que em muitos desses casos, essas casas estão coladas, né? Ela não tem um afastamento ideal, né, do barranco, né, do talude. Então, ele não tem como verificar isso tudo. Então, cabe parte da população que vive nesses locais, ela verificar o seu próprio muro, como é que ele está hoje, né? Ele está em barrigamento? O que é? Ele está estufado, né? Ele teve deslocamento na sua junção, né? O que houve? Ele apareceu trincas, né? Se ele tiver com alguma dessa situação, né, alguma dessas situações reportadas, o ideal é você chamar a Defesa Civil para fazer uma inspeção no local. Durante a segunda virada climática realizada em Petrópolis, foi criado um fórum permanente para debater as mudanças climáticas no município. O fórum vai contar com a participação da população petropolitana. A criação do fórum foi anunciada durante a segunda jornada da virada climática, promovida pelo Centro Universitário Arthur Saerp Neto, a Unifase, na última sexta-feira. O evento contou com a presença de especialistas da área. Vai ser um núcleo de debate permanente para que todo mundo possa participar, tanto comunidade acadêmica como as pessoas de fora que queiram ingressar. Várias pessoas que participaram aqui de outros lugares, de outras instituições, vieram me perguntar como que elas podem participar do fórum. Quer dizer, o evento já provocou as pessoas nessa necessidade de participação. A virada climática foi criada em 2022 após as tragédias socioambientais registradas em Petrópolis. Um dos principais temas e de maior complexidade abordados e que afetam os problemas para a cidade é o desenvolvimento urbano e que, segundo os especialistas, no atual momento é irreversível. Outro ponto importante debatido foi o racismo ambiental. Entre os especialistas presentes estavam o cardiologista Gustavo Borges Barbirato, a pesquisadora do Laboratório de Climatologia e Análise Ambiental da Universidade Federal de Juiz de Fora e doutoranda em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Camila de Moraes Gomes Tavares, e o professor e pesquisador do Departamento de Geografia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, André José de Lucena. Para o especialista, o monitoramento é um dos principais meios de prevenção. Com monitoramento você tem o dado. É a partir do dado que você vai fazer qualquer tipo de planejamento. E outra, quanto mais informações você tiver, mais você está preparado para montar esse planejamento. Então, nesse caso, vamos pensar em estações meteorológicas, que elas venham estar distribuídas em pontos estratégicos, no caso como a cidade de Petrópolis, para que ela venha, então, resgatar ou incluir todas as informações possíveis a respeito do clima da cidade. Tá? Eu acho que esse é o principal caminho quando a gente pensa na importância do monitoramento. De acordo com Camila, apesar da região do centro ter uma maior temperatura, as regiões periféricas do Alto da Serra registraram os maiores acumulados pluviométricos em 2022. Ali a gente tem uma periferia bem vegetada, vertentes bem inclinadas e uma ocupação muito significativa ali. Em função desse tipo de ocupação, ali é uma região onde o professor Andrews comentou isso, de entrada de massas de ar. O que acontece? Ali é o primeiro contato que essas massas de ar têm e que faz com que chova muito intensamente, fazendo com que aconteça esses escorregamentos de terra.
A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que promete trazer maior transparência ao Sistema Único de Saúde, exigindo a divulgação online das listas de espera para cirurgias e outros procedimentos. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que visa aumentar a transparência no Sistema Único de Saúde, exigindo a divulgação online das listas de espera para cirurgias e outros procedimentos. A proposta, aprovada na semana passada, retorna ao Senado para a apreciação das mudanças realizadas durante a votação. O texto, um substitutivo ao PL 10.106 de 2018, apresentado pelo deputado Rui Carneiro, determina que as listas sejam acessíveis a gestores, profissionais de saúde e pacientes ou responsáveis legais, garantindo a privacidade dos dados, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A aprovação desse texto traz um novo momento para a saúde pública do Brasil. É injusto você ter um cidadão que é usuário do SUS e que o sistema não é transparente para ele. Ele não tem oportunidade de ter conhecimento, qual é a colocação dele na fila, quando ele vai ter oportunidade de ser operado. E hoje nós estamos virando essa página. O relator da medida, o deputado Rui Ligeiro, afirma que a divulgação das listas do SUS vai ser uma forma também de evitar que pessoas furem fila ou que também achem brechas no sistema, já que com essa divulgação ampla será mais fácil, inclusive, do governo corrigir futuros problemas em relação aos nomes. As listas, que devem ser atualizadas quinzenalmente, vão incluir informações como especialidade médica, modalidade do procedimento, local, data de agendamento e a posição do paciente na fila. Porque eu, como outros parlamentares, com certeza, seguidamente recebem pedidos para furar fila. Dá um jeitinho para mim, deputado. Coloca na frente, deputado. Ô, deputado, senhor influência, dá um jeitinho. Não é assim. Eu respondo da seguinte maneira: se você estivesse na fila, terceiro lugar, e viesse alguém com pistola de um deputado, pistolão, e furasse a fila, você gostaria? Ou é só nos seus olhos que arde a pimenta? A proposta busca dar transparência e informações aos pacientes, que aguardam procedimentos eletivos. A iniciativa foi elogiada por diversos parlamentares, que ressaltaram a importância de tratar todos os cidadãos em igualdade de condições. Além de divulgação das listas de espera, o projeto também estabelece a publicação dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, adotados nos estabelecimentos de saúde ligados ao SUS, buscando maior padronização e explicação fundamentada para eventuais diferenças. Se aprovada no Senado e sancionada, a nova regra entrará em vigor 90 dias após a publicação. Entidades representativas de segmentos do turismo, comércio e eventos se reuniram na última terça-feira e aprovaram uma pauta em conjunto: a criação de uma comissão permanente de instituições empresariais para análise e acompanhamento dos maiores eventos de Petrópolis. O maior foco está na Bauernfest e Natal Imperial. A reivindicação vai ser formalizada junto à Prefeitura de Petrópolis, em um encontro a ser agendado com a proposta de reuniões periódicas de representantes das entidades, em um comitê que acompanhe regularmente as equipes do poder público, desde o planejamento e as várias fases de execução dos eventos. A meta é que as atrações sejam realizadas obedecendo o cronograma e garantindo que a programação seja divulgada com antecedência e, assim, impulsionando o turismo e os segmentos econômicos. O objetivo é montar uma comissão, pelo menos de umas 3, 4 entidades, que a gente possa dialogar com o município para ver o que nós podemos fazer para poder ajudar e acompanhar, monitorar e ter essa informação. As entidades que agora formam a comissão de acompanhamento aos grandes eventos na cidade tomam como parâmetro os números pré-pandêmicos de 2019, quando a Bauernfest atraiu 450 mil pessoas. Naquele ano, o evento injetou 55 milhões de reais na economia da cidade. Já o Natal Imperial movimentou 300 milhões de reais e atraiu cerca de 500 mil pessoas.
A reunião no auditório da CDL teve a participação de entidades como Petrópolis Convention e Visitors Bureau, Sicomércio, Associação de Guias de Turismo de Petrópolis, Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, Associação de Profissionais de Eventos de Petrópolis, Associação de Microcervejarias e a Associação Fluminense de Preservação. As entidades lembraram ainda da gama de eventos que a cidade vem recebendo nos últimos anos e a capacidade do município ser tão plural neste aspecto. O governador Cláudio Castro se reuniu na última segunda-feira com o prefeito de Cascais, Carlos Carreais, e investidores com o intuito de estreitar e ampliar a relação comercial entre o Rio de Janeiro e o país português. O objetivo é aumentar a carteira de negócios com o país europeu, gerando empregos e mantendo o ciclo de crescimento econômico que o Estado atingiu nos últimos anos. O encontro aconteceu na Câmara de Comércio do município de Cascais, em Portugal. Em 2023, o estado do Rio registrou um superávit de 2,7 bilhões de dólares com Portugal. As exportações fluminenses representam cerca de 65% das vendas totais do Brasil para Portugal e são focadas na cadeia de petróleo, incluindo também ferro e aço. Atualmente, o Rio de Janeiro é o segundo maior produtor de aço do país, com 27% da produção nacional. E com isso em mente, o governador Cláudio Castro se reuniu na última segunda-feira com investidores europeus para aumentar a carteira de investimentos. O estado do Rio de Janeiro é sede de algumas das mais importantes empresas portuguesas, como TAP, Galp Energia, Milênio BCP, que é o maior banco privado de Portugal, entre outras grandes e importantes empresas. Na reunião, o governador reforçou os laços culturais e turísticos entre o estado do Rio de Janeiro e a cidade portuguesa. Em 2023, foi assinado um acordo de cooperação entre o governo do estado e a Prefeitura de Cascais para promover a troca de conhecimento e novas oportunidades para os dois países, tendo como fundamento o objetivo dos países dividirem riquezas culturais. Essa relação internacional é importantíssima para os dois países e o Rio de Janeiro é um grande portfólio do Brasil. Por isso, o Estado visa mostrar esse potencial para o mundo. O Rio e a cidade portuguesa são semelhantes pelas suas belezas e por serem cidades eficientes, conectadas tecnologicamente e sustentáveis. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com. ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com. Para o WhatsApp, DDD 24 998 39 8384. Segunda, a gente tá de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pátio do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que o Sol Correio Petropolitano na TV traz para você. Uma boa noite e um ótimo domingo. TVC, a TV do Correio da Manhã.